Deixa eu começar me apresentando. Meu nome é Alípio Rocha. Eu sou perito lá do Instituto de Pesquisa e Perícia em Genética Forense do Rio de Janeiro, desde 2013, desde janeiro de 2013, estou nessa caminhada aí. Eu sou o atual gerente técnico do laboratório, então eu conheço um pouco dessa praia aí, do que a gente tem que fazer, do que a gente não pode fazer. E atualmente tenho a grande honra de estar ocupando o cargo de diretor do Instituto. Então, eu sou o atual Instituto de Genética Forense da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É um desafio grande, a gente tem muitos problemas, inclusive o principal deles é falta de perito. Então, a gente, não é só vocês que querem concurso, a gente também está implorando por concurso, a gente precisa, é algo, tá chegando no estado calamitoso daqui a pouco, porque o pessoal mais antigo está aposentando e ninguém não tem renovação. Então, assim, para vocês terem noção, aqui, de acordo com a nossa demanda no Rio de Janeiro, era para a gente ter 22 peritos no laboratório. 22. A gente tem 10. Então, nem metade do que deveria ter. E assim como é no Rio de Janeiro, é em outros estados, tá? Eu recentemente participei de um evento onde tinham peritos de vários estados, Polícia Federal, Distrito Federal, todas as regiões. E aí quando chegou o momento de chorar as pitangas, todo mundo chorou a mesma pitanga, que era a falta de pessoal. Então, assim, vai ter que brotar concurso em alguns estados, mais cedo ou mais tarde, e eu espero que vocês estejam preparados. Eu estou aqui para ajudar vocês nesse processo, tá bom? Vou deixar meu contato no final da aula tem meu contato, e aí vocês podem entrar, procurar para tirar uma dúvida, para resolver uma questão. Às vezes eu não consigo responder de imediato, mas dentro de uma semaninha aí eu consigo responder todo mundo, tá? Vamos começar? Por que a gente usa o DNA? Por que o DNA tem esse peso, tem esse destaque tão grande quando a gente fala de identificação humana, né? O exame de DNA, a análise de DNA, né, de marcadores moleculares do DNA, especificamente do tipo STR multiplex, ele apresenta duas vantagens, como a gente pode observar aqui nesse quadrozinho, que é a velocidade com que a análise é realizada, né, em termos de tecnologia, metodologia empregada, e o poder discriminatório, o poder de individualizar, né, uma pessoa, de identificar, né, o autor ou a vítima num universo de candidatos, né, numa população, né, de potenciais autores ou vítimas. Né. Então, poder discriminatório, quanto maior, melhor, e velocidade da análise, também quanto maior, melhor. Então, se a gente plotar aqui quais são os métodos biológicos, né, tirando aí a arcada dentária e tirando a análise de digital. Dentro dos outros métodos biológicos, a gente pode ver que a análise de STRs multiplex é a que traz o melhor dos dois mundos. Né? Ela é rápida, né, para ser executada, e ela traz um poder discriminatório, um poder de identificar, né, o autor ou a vítima muito grande, muito grande. Tá? A gente está falando aí em conseguir colocar como único aquele perfil na população da Terra ou, né, a gente brinca, da galáxia. Né? Então, o poder discriminatório é muito grande e não é uma técnica extremamente demorada para ser realizada. Não é a mais rápida, mas ela é realizada num tempo ok dentro do universo pericial, né? Dentro do universo, dentro do que a gente entende como aceitável, né? Juridicamente falando e criminalmente falando. Né? Então, características da análise de DNA, especificamente aqui, a análise de STRs, né? Altamente sensível, né? Ou seja, a gente precisa de muito pouco material biológico para poder executar a técnica e aí chegar num resultado conclusivo. É reprodutível. O que isso quer dizer? Que se eu pegar aquela amostra biológica, analisar no laboratório aqui do Rio, analisar no laboratório do Rio Grande do Sul, analisar no laboratório da Bahia, do Acre, vai dar o mesmo resultado. É isso que é reprodutibilidade. Por quê? Porque a gente utiliza reagentes padronizados, né? Algumas pessoas ficam, mas é ruim, né, professor? Porque aí tem que ficar comprando isso, né? São algumas empresas que vendem. Tá, você fica um pouco amarrado, mas em compensação você ganha essa padronização. Todo mundo usando o mesmo reagente, a gente pode comparar
resultados produzidos em laboratórios diferentes. Pensem comigo, isso tem ocorrido cada vez mais com a expansão da rede integrada de bancos de perfis genéticos no Brasil. O indivíduo, né, morreu aqui no Rio, só que ele precisa ser identificado, né, é suspeito que seja o José das Couves, só que a família do José das Couves mora lá vamos botar um lugar longe aqui do Rio, lá no Rio Grande do Sul, tá? Então, de outra maneira, a gente teria que chamar os familiares desse indivíduo aqui para o Rio para fazer a coleta, para a gente ter todos os perfis genéticos obtidos no mesmo laboratório. Tá bom assim? Todo mundo consegue acompanhar? Tranquilo, né? Então vamos lá. Essa aqui, vocês vão ver que eu acho que é essa aqui que tem bastante coisa sobre coleta, bastante questão sobre coleta e também sobre, eu acho que tipo de material que é melhor, qualquer coisa do tipo assim. Mas vamos trabalhando aqui. 3. Em uma cidade dos Estados Unidos da América, a polícia local encontrou uma cena de crime farta em evidências. Sangue, peças de vestuário, pegadas e uma trilha de sangue que revelava o caminho seguido pelo criminoso. Seguindo essas pistas, os policiais chegaram à casa do ex-marido de Nicole, o astro de cinema e ídolo do futebol norte-americano, O.J. Simpson, obtendo ali mais evidências, manchas de sangue em seu carro, nas suas meias, no chão do seu jardim. Exames de DNA comprovaram que esse sangue era das vítimas. Tá? Então, assim, o caso estava todo amarradinho, todo fechadinho. Tinha tudo, assim, mostrando tudo que ele fez. O negócio tava bonitinho. Mas, né, então aqui, ó. Assim a promotoria acreditava ter nas suas mãos um caso fechado, que não poderia ser contestado, mas foi surpreendido pela estratégia dos advogados de Simpson. O questionamento da origem das provas, né? Não do conteúdo das provas, mas sim de sua origem, de como ela foi coletada. As câmeras de televisão, então, foi um circo o negócio, né? Durante o trabalho da perícia, já tinha um monte de emissora ali no local, filmando tudo, fotografando para jornal, aquela coisa toda. Flagraram o perito do criminal da polícia coletando a amostra sem luva, policiais ali na cena do crime manipulando as evidências, também sem luva, né? Além disso, mesmo quando usava luva, mexia nisso aqui, coletava aquilo lá, sem as trocas de luvas, ou seja, tinha contaminação cruzada entre as amostras, e muitas pessoas que não deviam estar ali, né, presentes, circulando ali na cena do crime, que não tinha sido bem isolado. Inclusive, até mesmo a própria imprensa estava, né, num perímetro que não deveria ter sido concedido a eles, né? Considerando a situação descrita no texto acima, que relata dados referentes a um caso de homicídio ocorrido em 1994, isso aqui foi um marco é, é, nos protocolos de exame pericial nos Estados Unidos. Esse caso aqui, ele movimentou ele reformulou todo o trabalho pericial executado lá, tá? Porque aí todos os advogados, vendo o que tinha acontecido no caso de Simpson, começaram a questionar a origem das provas. E aí foi caindo um laudo atrás do outro. E aí a polícia teve que se adequar. Falando, ou a gente trabalha de um jeito certo, faz o negócio de forma inquestionável, ou então todo o nosso trabalho vai ser sempre refutado, né? Todos os nossos laudos. Então, a gente para julgar os itens aqui certo ou errado. Letra A. As metodologias de RFLP e PCR, que são fundamentadas no mesmo princípio, são fundamentadas no mesmo princípio, gente? Não, né? RFLP é o quê? É o tratamento das amostras com enzimas de restrição. E a PCR é o quê? Fundamentado na reação em cadeia da polimerase. Então, a fundamentação é completamente diferente. Então, isso aqui você já sabe que está errada. Requer a mesma quantidade de amostra? Lógico que não. RFLP, né, como você não tem nenhuma estratégia ali que multiplique os marcadores moleculares que você está interessado, você tem que ter uma grande quantidade de amostra para poder trabalhar. Já PCR não, né? Você tem ali o trabalho da DNA polimerase, da TAC polimerase, multiplicando em milhões, bilhões de cópias as suas regiões de interesse, então você precisa de uma quantidade muito menor de amostra.